E, cara, acho que agora a gente pode entrar nesse assunto que a arbitragem brasileira é uma vergonha, mano. A Ah, uma arbitragem vergonha. brasileira, sem critério, eu acho que a arbitragem aí prejudicou bastante o jogo em alguns momentos. Eu acho que, falar do VAR, os lances dos gols anulados, eu acho que foram bem anulados os dois gols. Eu Sim. acho que a gente não tem pra onde correr nesse quesito aí, dos gols anulados. Você pode dar sua opinião, galera aí no chat, quero saber também. Mas teve alguns outros lances ali que eu achei bem polêmicos e bem duvidosos, que eu achei que teve falta de critério da arbitragem. Queria saber de você, Vini, o que você achou primeiro? Vamos comparar aqui do lance da expulsão do Luiz Araújo. Queria saber de você. Você achou que era para ser expulso o Luiz Araújo? Por que eu te pergunto isso? Porque teve essa polêmica na internet que no primeiro tempo, mais ou menos aos 7 minutos, o Lima dá uma entrada muito parecida no Felipe Luiz e não foi expulso. Qual é o Idêntica. critério da arbitragem? É só no final da partida que vai expulsar? Por que no começo não expulsa o jogador? Porque vai estragar o espetáculo? Ou porque foi por causa do lance, que é a caneta do Marcelo, que a gente vai mostrar aqui daqui a pouco também, vai dar o spoiler, que foi humilhante. Mas foi por causa do lance, que foi a veracidade que o Luiz Araújo chegou na jogada. Por que o Luiz Araújo foi expulso? Você achou que deveria ser expulso? E por que o Lima não? Queria saber para você esse comparativo e a sua opinião sobre os dois lances. Cara, então, a gente vê que o que falta na arbitragem brasileira, principalmente quando a gente vê esse clássico, e também o jogo contra o jogo do Flamengo e Palmeiras, entre outros muitos jogos que se a gente for parar pra pesquisar aqui direitinho, a gente vai ver muitos e muitos e muitos jogos que aconteceu erros por falta de critério do árbitro, por dois pesos e duas medidas. A balança não fecha, no final não fecha, porque isso tem acontecido com frequência, entendeu? E aí tem a cara desse cidadão aí na tela, né, o Sávio, né? Sávio Pereira Sampaio, que na minha opinião é um péssimo árbitro, esteve envolvido em muitas polêmicas, por exemplo, uma polêmica que foi muito famosa, foi aquela polêmica que o Felipe Sampaio, o zagueiro do Botafogo, foi expulso porque foi a mão na bola, né, falando que a mão tinha batido na bola dele, e tipo, a mão dele tava colada no corpo, e aí o Sávio mesmo assim expulsou, prejudicando totalmente o Botafogo. Na época foi um auê, quando isso chegou a acontecer, e o árbitro era esse cidadão aí, mais uma vez, num clássico muito pegado, disputa pela vice-liderança do brasileiro, ou seja, um jogo importante, né, um clássico regional, né, e também nacional. Fla-Flu é um dos maiores clássicos do Brasil, isso aí sem dúvida, acho que não é segredo pra ninguém isso, e botar ele totalmente despreparado, não tomou conta do jogo, e apareceu muito negativamente, né? Porque quando o árbitro aparece muito, é questão de que ele tá perdendo o controle das coisas. E foi assim desde o primeiro tempo. E aí você entra na falta de critério, né, cara? A entrada do Lima foi semelhante à do Felipe, do Luiz Araújo no Marcelo. E é aquilo, na minha opinião, os dois lances para amarelo. Chegadas duras, que até tentam buscar a bola, só que acabam não chegando. E é um carrinho na lateral, não é um carrinho solada, ou então um pisão na parte de trás do calcanhar. É um carrinho, algo que, infelizmente não, algo que existe no futebol, né? Não é proibido, não é como no futsal que é proibido. Então, não tem muito o que fazer. Na minha opinião, foi lance de jogo. Muitos falaram, foi porque o Luiz Araújo tomou a caneta, ficou o pé da vida e quis bandar o Marcelo, quis agredir o Marcelo. Eu não vejo assim, eu acho que foi uma chegada dura, mas não foi uma disputa de bola. Algo ali relacionado à disputa de bola mesmo, né? De Ele tentar chegou roubar a bola. assim, foi por causa da caneta, mas tipo, acho que ele não foi para quebrar o Marcelo. Não, Ele tomou obviamente a caneta, não. viu que tomou a caneta, falou: caraca, ele tá recuperar a bola. Tentar No roubar a bola. desespero, chegou duro, chegou firme. Até porque ele já tinha levado vantagem sobre o lado esquerdo do Fluminense, que é o lateral esquerdo Marcelo, e o zagueiro pelo lado esquerdo, o Felipe Melo. Um lance anterior, ele já tinha conseguido, numa jogada de velocidade e força, passar pelo Felipe Melo. O Marcelo nem na lateral esquerda estava, que foi praticamente no contra-ataque, que gerou um bom ataque, que ele rolou a bola pro Gabigol, e o Gabigol bateu de direita, e todo mundo sabe que a direita do Gabigol não serve nem para subir no ônibus, né? E aí acabou zunindo a bola, mas ele é uma boa peça ofensiva, e ele viu ali que se ele conseguisse roubar a bola naquele momento, poderia gerar um contra-ataque e um gol pro Flamengo. Então eu acho que não foi para expulsão. Eu acho que entra a falta de critério justamente pelo que você já falou, né? O lance do Lima foi aos 7 minutos. O lance do Luiz Araújo foi no final do jogo. Então é muito mais confortável pro árbitro ele expulsar ali naquele momento do que expulsar
lá no começo e os dois lances ele viu de perto. Só que o lance do final do jogo, o VAR chamou ele pra ver se era um possível cartão vermelho. Então isso acaba sendo muito intuitivo, porque se o VAR te chama pra possível vermelho, é porque a chegada foi muito forte. É. Talvez ele não tenha percebido tanto na hora, mas se o VAR te chama pra ver, é porque o VAR já tá entendendo que é vermelho, né? Vai mostrando em câmera lenta. Exato! Pega outro ângulo, deixa em câmera lenta e aí tira como é um impacto que pode se tornar muito mais impactante a entrada. Então, é basicamente isso. Eu achei muito sem critério, não só por questão da falta, mas questão dos gols também, né? E tal. Mas eu queria saber sua opinião. Picotou o jogo. Oi? O árbitro Picotou. Vou comentar aqui. E, o cara, então. O que você achou, mano? Eu concordo com o que você disse. Você falou exatamente o que eu tava pensando, sem brincadeira. Esse lance do critério é bizarro esse lance do critério aqui no futebol brasileiro, que a gente vê lances muito parecidos, aí um jogo marca, outro jogo não marca, às vezes até com o mesmo árbitro. O mesmo árbitro marca um lance, chega no outro jogo tem um lance parecido, até idêntico e não marca. Não dá pra entender, cara, não dá pra entender. Isso só vai acabar quando profissionalizarem mesmo, der uma reformulada geral no quadro de árbitros do futebol brasileiro, que atualmente eu acho que tá ridículo. Eu não consigo citar um árbitro aqui que passa batido sem ter erro, sem ter lances polêmicos. Eu não consigo lembrar de nenhum. Ah, o pessoal fala Daronco. O Daronco já ficou manchado também. Até uma certa época ele era dito como o melhor árbitro do Brasil. Mas acho que isso aí foi só um fogo de palha pela família dele ser forte, a figura dele, que também é um fraco, juiz fraco Daronco também. Gosta muito de falar e aparecer no jogo. Mas enfim, outro lance polêmico também, desabafei contra o Daronco, né? Vai me pegar na rua, fudeu, filho. Papo reto. Fudeu. Daronco, brincadeira, hein, mano. Tamo junto. Vai fazer supino reto contigo. Caraca, filho, fudeu. Por que eu fui falar isso, irmão? Por que eu fui falar isso? Não, mas o Daronco não é daqui do Rio de Janeiro, não, pô. Mas vem aqui no Maracanã, ele vem no Maracanã, hein? Você tá no Maracanã de vez em quando, hein? Caralho. Mas enfim, outro lance que foi polêmico foi o lance da mão do Gerson, Vini. Foi um lance que foi bastante falado. A torcida do Fluminense ficou pedindo esse pênalti, que na minha opinião foi pênalti, tá? Sério? Foi pênalti, na minha opinião, mano. E você vê por outros ângulos ali, a bola bateu na mão dele, tava com a mão um pouco aberta. Eu achei que foi pênalti, sinceramente. Não sei se você concorda. Vou te falar, eu não achei que foi pênalti não, de verdade. Sério, eu achei que de foi verdade. Em relação a... Isso é relação de critério mesmo, né, e tal. Mas é aquela parada, cara. Como a nossa arbitragem ela não tem um critério fixo, não é algo passado pra eles no começo de campeonato, ó, rapaziada, certa entrada é pênalti, certa entrada não é. Usem os mesmos critérios de faltas fora da área, faltas fora dentro da área. E essa parada, a gente acaba meio que ficando sem critério e às vezes discordando em alguns lances, justamente por isso. Porque você vê um jogo, o Wilton apita, tem esse lance, ele vai dar pênalti. E aí depois tu vai ver outro jogo, o Daronco vai e não dá pênalti, entendeu? Então essa nossa discordância, num bom sentido, obviamente que a gente não tá discutindo aqui pra quem tem a razão e tal, a gente só tá dando as nossas opiniões, a gente acaba meio que ficando também sem um critério fixo por conta dos árbitros que são os responsáveis por marcar as faltas, pênaltis, etc. Então isso acaba acontecendo com a gente mesmo, né? Acaba refletindo na gente, nós que somos torcedores, apaixonados por futebol, pessoas que estão numa mesa, numa roda de bar, ou então que estão conversando profissionalmente, assim como a gente está aqui hoje, a gente acaba meio que ficando sem critério também por conta das atitudes dos árbitros. Porque eu te dou certeza que vai ter outro lance, não pode ser não na próxima rodada, ou não nesse brasileiro. Daqui a 10 rodadas. Daqui a 10 rodadas, ou então no brasileiro que vem, que vai ser idêntico do Gerson e vão dar pênalti, mano. Eu tenho certeza. Na minha opinião, não foi pênalti, porque o Gerson, o braço dele não tava esticado a ponto de, aumentar a amplitude do corpo dele, sabe? E você vê que, tipo assim, ele naturalmente já tava colocando o braço pra trás. Ele não tava colocando o braço pra fora, ele tava colocando o braço pra dentro, e ele colocando o braço pra dentro, a bola bateu, entendeu? E tipo, não é aquele lance que o Cano tenta chutar no gol e a mão dele impede a bola de ir pro gol. Não é aquele lance que o Cano tentou cruzar a bola e ele impede. Não, o Cano chutou literalmente pra trás. Acho que não foi a intenção dele, mas parece que foi... Às vezes até parece que foi a intenção do Cano de fazer algo desse tipo, tá ligado? Pô, lembro que o Nenê já fez isso, cara. Já fez isso, eu lembro. Contra o Flamengo, safado mesmo. E tipo assim, tu vê que ele desiste até da jogada, né? Todo mundo parou. O único que não parou foi o Felipe Melo, que foi até a bola, cruzou, e aí acabou que não deu em nada, né?
Mas de resto, todos os jogadores pararam, foi todo mundo reclamar com árbitros e tal. Então, eu achei que não foi pênalti, de verdade. Minha opinião é que não foi. Não, Eu queria beleza, saber do chat. E aí, chat? Foi ou não foi pênalti do Gerson? Não, e é aquilo, né? Eu falei que não foi pênalti e eu já trouxe o porquê de eu achar que a gente sempre vai haver uma discordância, porque se os próprios árbitros que são responsáveis por apitar as partidas e decidir esses lances, né, esses lances capitais, eles não têm critério e num jogo eles dão, no outro jogo eles não dão, isso acaba refletindo literalmente na gente, mano. E até o Lucão Verdade colocou, ó, também foi pênalti do Felipe Melo na Arrascaeta, sem clubismo. O que você acha desse Sim, lance, sim. É, eu achei que, tipo assim, foi excesso de força, né? Obviamente que o Arrascaeta, ele dá uma olhadinha pra trás antes e vê que o Felipe Melo tá vindo. E o Felipe Melo não entra em nenhuma jogada com Não, perna fraca, entendeu? Então, tipo, ele parou o corpo e esperou o contato. Só que é aquilo, o Felipe Melo não é um moleque de 20 anos, pô. O Felipe Melo já tem 40 anos de idade. Então faltou, na minha opinião, maturidade pra ele chegar ali naquela bola. Até porque ele chegou muito bem, não era uma bola que oferecia tanto perigo, por mais que seja dentro da área. Só que eu acho que não tinha necessidade de chegar daquela maneira, né? Eu achei que foi um excesso de força e aquela parada, mais uma vez, bate no critério. Porque se foi falta do Pablo no Cano, então o do Felipe Melo na Arrascaeta foi pênalti. Concorda comigo? Sim. Ou tem dois pesos e duas medidas? Porque foi praticamente a mesma coisa. O Pablo vem, carga com as duas mãos nas costas do Cano. O Cano cai no chão. Isso aí foi falta. O Felipe Melo vem correndo, carga nas costas do Arrascaeta, o Arrascaeta cai no chão. Não foi pênalti? Entendeu? Então é essa parada. E o Cano também valoriza no lance, pô. Valorizou, exatamente. Então é isso, entendeu? É questão de critério. Os árbitros do Brasil não têm critério. A nossa arbitragem, ela não é profissional. Ela não tem uma reunião de cúpula pra... Gente, vamos focar... Não tem, tipo assim, regras que são impostas para todo mundo seguir o mesmo critério. Isso aí é interpretativo do árbitro e, obviamente, quando o VAR entra em ação, ele deixa muito explícito qual vai ser a decisão do árbitro, né? Óbvio que se o VAR tá chamando que houve possível falta, o árbitro já vai em direção ao VAR, olhar lá o VAR com uma certa opinião meio que formada, né? Porque se tá chamando, é porque possivelmente foi. E essa parada. E o que me deixa muito pé da vida também é que em relação a esses lances, mano, pô, pelo menos no lance do André, que o André faz a falta no Cebolinha, cara, o Sávio tava do lado. Do lado, ele tava olhando. Do lado. Ele dá aquela... Ele olhou. Pô, que isso, Ele cara. olhou o lance todo. Ele olhou o lance todo. Então, tipo assim, essas coisas que acaba o VAR meio que atrapalhando. Porque ontem o Sávio não apitou o jogo, cara. De verdade, o Sávio não apitou o jogo. Quem apitou o jogo foi o VAR. Porque ele olhou, ele viu, tava na cara dele, o lance seguiu e aí fez o gol depois de toda a jogada ser desenrolada da comemoração dos jogadores do Fluminense e tal, que foi lá, olhou o VAR e depois assumiu que foi falta. Mesma coisa do gol do Flamengo, né? Exatamente. O Gabigol tomou cartão. Ele tomou cartão amarelo. Então, tipo, são lances que, tipo assim, isso não pode acontecer. Por exemplo, lá fora, se tem, tipo assim, tá muito explícito que o árbitro tá de cara pro lance, o VAR nem chama pra possível falta. Só se for, tipo assim, um lance que o árbitro está longe, tipo, uma falta que tá até longe da bola às vezes, tá ligado? Aí sim, o VAR vem e chama o árbitro como possível falta. Mas ele estando ali na cara, olhando o lance, tipo assim, a menos de 2 metros dele, e ele não conseguir interpretar, um cara que, pô, já é um árbitro da CBF, ele não conseguir interpretar se isso é falta ou não, isso aí pra mim é inadmissível, tá ligado? Então Sim. o VAR acabou tomando conta do jogo. Ó, então acho que de arbitragem a gente já falou tudo que tinha que falar. Galera aqui no chat tem algumas controvérsias, nem todo mundo concordou com tudo que a gente falou. Como o Ângelo não achou que foi pênalti do Gerson, eu achei que foi. O Vini achou também que não foi, concordou com você, Vini. Mas enfim, ó, e o Lucão. Achei esse braço do Gerson bem discutível, porém teve outro lance do próprio Gerson pisando no calcanhar do Lelê, que aí sim achei pênalti. A TV não repetiu. Tem lances duvidosos.